E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor de Geografia e Atualidades do canal Mas Afinal, e hoje vamos falar sobre o filme Duna. Mas afinal, que recurso é esse que gera inúmeros conflitos no filme? Em um futuro muito, mas muito distante, temos o planeta Arrakis, comumente chamado Duna, e que traz a história do menino Paul Atreides, esse jovem que vai junto com sua família atrás do melange, uma especiaria que serve para viajar pelo espaço melhor que o Elon Musk, além de ter a capacidade de promover visões proféticas no protagonista. É essa especiaria, o melange, responsável por inúmeros conflitos, que faz com que a família Atreides tenha que ir até Duna atrás desse recurso, mesmo sabendo das intenções dos seus inimigos da casa Harkonnen. Foi essa especiaria que tirou o planeta Duna da condição de planeta periférico para se tornar um dos planetas mais importantes do universo. Mas como é formado o melange? O planeta Duna basicamente é um bioma desértico. Informalmente tendemos a acreditar que desertos só são áreas secas e com poucas formas de vida. Porém, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, pode-se chamar de deserto qualquer região estéril que sustente poucas formas de vida. Assim definidos são desertos não só o Saara, mas também a Antártida e a Groenlândia. Seguindo essa conceituação, conseguimos dizer que quase 20% da superfície continental da Terra são de áreas desérticas e estão em todos os continentes, com exceção da Europa. Mas voltando para Duna, ali é um tipo de biodiversidade própria, e nesse contexto de deserto surgiram os vermes de areia, que de acordo com os estudos do Dr. Yue, poderiam atingir até 450 metros de comprimento, e só existem naquele tipo de condição biogeográfica. A título de comparação, o maior animal da Terra, a baleia azul, pode atingir 30 metros. Então temos uma especiaria orgânica que demora alguns milhares de anos para ser feita e traz consigo uma série de conflitos por ser algo valioso para o universo. Pensou em algo parecido aqui na Terra? Se pensou em petróleo, você acertou! O próprio autor Frank Herbert, ao escrever Duna, teve essa intenção. E não, o petróleo não é feito de dinossauros, e sim de minúsculos organismos, como os que compõem o plâncton, assim produzindo sedimentos espessos que ficaram por ali até o ser humano achar um valor naquilo. Já em Duna, os vermes do deserto, quando morrem, expelem um líquido, que depois de alguns processos químicos dão origem ao melange. Bem parecido, né? Falando um pouco do petróleo, há relatos de uso de petróleo que datam de 4000 a.C. no Oriente Médio, para a pavimentação de estradas. Não foram os ETs, mas somente em 1850, James Young inventou a técnica de refinação de petróleo, e é através dela que conseguimos fazer diesel, gasolina, querosene, entre outros combustíveis. Algo tão valioso assim criou rapidamente algumas empresas de petróleo que vieram a ser chamadas de Sete Irmãs, por dominarem o mercado internacional e decidirem o preço dessa especiaria. Esse cartel foi formado no que ficou conhecido como Acordo Achnacarry, na Escócia, quando foi decidido como seria e quanto se cobraria para a extração e refino do petróleo. E como resposta a isso foi criada a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que busca controlar e regulamentar essa commodity para se manterem competitivos no mundo. Assim como em Duna houve conflitos por causa do melange, aqui na Terra não seria tão diferente assim. Apesar da guerra do Yom Kippur em 73 estar mais relacionada à religião, pois boa parte dos árabes não aceitavam a criação do Estado de Israel naquela área, ela foi responsável pelo que viemos a chamar depois de choque do petróleo, momento na história onde o valor desse recurso aumentou significativamente. Muito como resposta dos produtores de petróleo do Oriente Médio, a ajuda que os Estados Unidos deu militarmente para Israel nesse conflito. Para se ter uma ideia, no Brasil o efeito da crise foi tão grande que o governo militar colocou em ação medidas de racionamento. A gasolina não era vendida aos finais de semana e ficava proibido andar a mais de 80 km por hora nas estradas. Esse é um dos motivos que fez o milagre econômico não ser tão milagroso assim. Não se confunda, ainda estamos falando da década de 70. O mundo teve mais algumas crises do petróleo. Uma relacionada à revolução no Irã, atualmente o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Outra relacionada à Guerra do Golfo, quando Kuwait foi invadido pelo Iraque e os Estados Unidos expulsaram os iraquianos de lá. E em 2008 relacionado com a crise mundial, onde o preço do barril subiu 100% nos primeiros meses daquele ano.
Então, sejam as crises do petróleo ou até mesmo o fundo político da guerra no Iraque em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque com o argumento que eles possuíam armas de destruição em massa, além de dar apoio para a Al-Qaeda. Ambos argumentos que se mostraram falsos, mas por uma coincidência do destino, o Iraque possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então esse paralelo com Duna fica muito evidente com as casas disputando o poder da galáxia, pois como diz o ditado, aquele que controla a especiaria, controla o universo. Assim como os iraquianos e brasileiros sofreram por causa do ouro negro, em Duna temos os Fremen, que são uma população tratada de forma inferior e oprimida, justamente por entender que esse recurso não pode ser usado à revelia. Devemos ter um uso racional, e o mundo caminha para isso, partindo justamente dos países que mais consomem petróleo no mundo, Estados Unidos e China, que não querem ficar reféns de um tipo de recurso que pode acabar, e por isso gastam bilhões por ano para atenuar isso. Tanto que em 2020, os Estados Unidos consumiam mais energia renovável do que carvão. Porém, ainda falta, de acordo com pesquisadores da Universidade de Princeton, mais de 2 trilhões de dólares em investimento até 2050 para atingir as metas estipuladas pelo Acordo de Paris, tratado mundial com o único objetivo de reduzir o aquecimento global. Lembra que eu falei da crise de 2008 e como ela ajudou a aumentar o preço do barril? Nesse período havia um médico chamado Michael Burry, que previu a crise dos subprimes, como ficou conhecida a crise financeira de 2008. Ele ficou bilionário. Apesar da ficção, a história dele é bem retratada no filme The Big Short, que em português ficou A Grande Aposta, e é interpretado por Christian Bale, o Batman. Como mostrado no filme, o grande futuro para Michael Burry era investir em água, ou seja, para ele este seria um novo petróleo. E como podemos ver hoje em dia na Nasdaq, a bolsa de valores dos Estados Unidos mais voltada para a tecnologia, já é possível investir em tecnologia de extração, tratamento e venda desse recurso. Seria a água o novo petróleo? E se sim, como Paul Atreides faria para conseguir seus poderes? E será que devemos comercializar algo tão fundamental para a vida humana? E só para registrar, o Brasil é o país com mais água potável no mundo. Será que sairemos da ideia de país semi-periférico para um país central? Ou melhor, seriam os brasileiros os futuros Fremen? Então era isso, gurizada, valeu pela oportunidade. Escreve aqui embaixo o que você achou do vídeo. Ah, e antes dos abraços, como diria minha mãe, beba muita água que é fundamental. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!